Pronto. Então vamos lá, né? O conteúdo que a gente vai aprender a revisar é a questão das atividades sobre eletrostática. Porém, a eletrostática, primeiro a gente tem que entender o conceito dela. O que é eletrostática? A eletrostática vai estudar a questão das cargas elétricas em repouso. Todos os objetos que a gente conhece, ela é formada por zilhões, muitos e muitos átomos, formados de moléculas que são reagrupadas uma na outra e que permite elas formar determinados objetos, tudo que a gente conhece na verdade. E esses átomos são formados, segundo o Rutherford, aqueles modelos atômicos que o professor explicou nas aulas anteriores, que o Rutherford dizia que nós tínhamos um núcleo, e desse núcleo, dentro do núcleo, tinha cargas positivas que eram chamados de prótons, e também nesse núcleo apresentam os nêutrons, que não possuem cargas. E ao redor desse núcleo, a gente tem a eletrosfera. Tranquilo? E daí, essa eletrosfera é onde a gente encontra os nossos elétrons. Então, quem muda de um corpo para o outro, de um átomo para o outro, sempre é o nosso elétron. Não é o nosso próton. O próton está lá no núcleo, ele não pode pular de um corpo para o outro. Só quem pula de um corpo para o outro são os elétrons, que é mais fácil eu pegar os beirados das bordas do que eu ir lá no centro retirar o prótons. Daí existe uma coisa chamada corpo carregado. O que vem a ser um corpo carregado ou um corpo eletrizado? Corpo carregado ou eletrizado é aquele que eu tenho uma diferença entre a quantidade de prótons e elétrons. Ou eu tenho prótons a mais, ou eu tenho elétrons a mais. Mas como eu vou ter prótons a mais, eu não posso pegar prótons de outro corpo? Eu vou ter prótons a mais referente aos meus elétrons que vão ser retirados desse corpo. Então eu vou subtrair desse corpo os elétrons, onde eu vou ter mais prótons. Por isso eu tenho um corpo carregado positivamente. E um corpo neutro. O que vem a ser um corpo neutro? É quando eu tenho a mesma quantidade entre prótons e elétrons. Se eu tenho 50 prótons, eu vou ter que ter 50 elétrons. Então eu tenho uma igualdade, então eu tenho o mesmo tanto. Então eu tenho um corpo neutro. Um corpo carregado, exemplo, eu tenho 70 elétrons e 50 prótons. Então eu tenho uma diferença de 20 elétrons a mais do que prótons. Então eu tenho um corpo carregado negativamente. E daí a gente viu nas nossas aulas anterior também que existe as leis da eletrostáticas, que aqueles corpos, dois corpos que possuírem a mesma carga elétrica, ou seja, os dois corpos estarem carregados de elétrons, eles jamais vão se unir. Eles vão sempre se repelir, se afastar um corpo do outro, porque os iguais se afastam e os diferentes se atraem. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, prótons e prótons se afastam, elétrons e elétrons se afastam, prótons e elétrons se unem. Tranquilo? Ó, se unem. Opostos se atraem. Então, diferentes se unem, iguais se repelem. Tranquilo? Daí, a gente viu também a questão da nossa fórmula, que tem como a gente calcular a quantidade de cargas elétricas. Como a gente calcula a quantidade que um corpo tem? Se um corpo tiver essa diferença entre prótons e elétrons, eu tenho um corpo carregado, então eu consigo descobrir o tanto de carga que ele pode dar. Porque muitas vezes a gente já teve a sensação
de levar choque ao encostar em determinados objetos. Por exemplo, às vezes quando a gente vai abrir a porta do carro e a gente dá aquela sensação de ter levado um choque, mas a gente olha debaixo do pneu, olha em tudo, se não está encostado no fio, e não está. Então, eu tenho a questão de choque, a sensação de choque elétrico, aonde a gente tem o seguinte fato: o meu carro está carregado com mais elétrons ou mais prótons. A gente não sabe diferenciar visualmente o que, que eu tenho a mais. Mas como esse carro chegou a carregar tantos prótons ou elétrons? Quando o carro está em deslocamento, ele está sempre indo contra a resistência do vento. Então ele sempre está cortando o vento. Esse vento que é cortado, a gente chama de atrito. Então está tendo o atrito entre a minha lataria do carro, que é metálica, que é um bom condutor, com o vento. E esse atrito faz com que eu tenha essa diferença elétrica entre prótons e elétrons. Então eu consigo ter um corpo carregado. E quando eu encosto na lataria do carro, essa carga elétrica que estava acumulada nessa lataria, ela é passada para o meu corpo. Por isso a gente tem a sensação de choque. É claro que a gente não vai voar longe, nem nos desenhos animados, ou arrepiar o cabelo. A gente só tem mesmo essa sensação. Não vai chegar a matar nenhuma pessoa, nem nada referente a isso. Só em relação a gente sente a passagem de prótons ou elétrons para o nosso corpo, que a tendência é nosso corpo e o carro entrar em equilíbrio através deste contato. Então, o que a gente vai fazer? O professor vai corrigir as atividades. Lá está abordando alguns conceitos que o professor acabou de falar para vocês. E principalmente a gente vai ver a questão de cálculo mesmo. A gente precisa saber dominar essa parte de notação científica para daí a gente poder ir para o nosso próximo conteúdo, que é lei de Coulomb, que ainda continua com notação científica. Nós temos aqui. Primeira coisa, a quantidade de carga elétrica ela é definida por essa fórmula aqui. O Q é igual ao N, é o número de elétrons, estava certo, vezes o nosso E, que é a carga elementar. Então, o professor vai descrever aqui o que significa cada letra. Escrita inteligente, entendi. O que significa carga ou também quantidade. Ou quantidade de carga elétrica. O nosso E, ele sempre está se referindo ao número de elétrons ou prótons em excesso ou em falta. Como assim? O número de elétrons ou prótons em excesso ou em falta. Se eu tiver, deixa o professor ver se não tem dúvida. Se eu tiver mais prótons, por exemplo, um corpo está carregado com 50 prótons a mais do que elétrons. Então eu tenho o valor do meu N. De um corpo foi retirado 25 elétrons. Então eu tenho uma diferença, tenho um corpo carregado, só que eu retirei elétrons desse corpo. Então quando eu retiro ou eu acrescento elétrons a um corpo, eu estou me referindo a esse N aqui, ao número de elétrons ou prótons em excesso ou em falta. Quando eu retiro ou quando eu acrescento. E o E
que é a nossa carga elementar. Mas a nossa carga elementar pode ser menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Quando eu tiver elétrons a mais, ou mais 1,6 vezes 10 na menos 19, quando eu tiver prótons. Então, nosso Q a gente não tem, mas a gente sabe que o nosso 1,6 ele é negativo, porque nós recebemos mais elétrons do que prótons, então eu tenho a questão dele estar carregado negativamente, e agora é só a gente substituir na fórmula. O que eu quero descobrir? Então, continua igual. O N, 2 vezes 10 na 15. E o vezes, vou botar entre parênteses porque é coisa de professor de matemática, tá? Separar os sinais de multiplicação e adição vezes 10 a menos 19. Então, como eu resolvo uma potência de 10? Eu vou multiplicar esses nossos números da frente, ó, o 2 vezes 1,6. Até mudei de cor para vocês perceberem que é eles que eu devo multiplicar. Então, o que eu quero descobrir? 2 vezes 1,6 dá menos 3,2. A base 10, ó, o 10, ele é igual. Quando ele for igual, eu mantenho ele e vou somar os meus expoentes. Então, eu vou ter que somar. Tem que fazer ali, ó. 15, que é o meu número expoente, é o número pequenininho, para quem não está habituado. Mais, menos 19. E percebam, nós temos dois sinaizinhos seguidos. Só vou aumentar a letra para ser melhor de identificar. 18. Então, ó, perceba, eu tenho dois sinais seguidos aqui. Vou fazer a regrinha de sinal. E igual. O 3,2 a gente copia igual. A base 10 também. Agora a gente faz 15. Mais com menos dá menos. Então, 15 menos 19. Então, vou vir aqui, já que eu fiz a regrinha de sinal, vou tirar. 15 menos 19 vai dar menos 4. E acabou a nossa conta. E eu vou acrescentar um C maiúsculo, que é a unidade medida de carga, que é medida em coulomb. Então, a gente tem essa situação. Multiplicação. Multiplica os números da frente referente à nossa questão. Alguma dúvida? Então, ó, o professor vai explicar de novo. Quando tem a multiplicação, multiplica os números da frente do 10, normal, 2 vezes 1,6, 3,2. Quando 10 é igual, a gente copia apenas um deles. Se tiver multiplicação, vezes, a gente pega e soma os expoentes, que são os números pequenininhos. Então, 15 menos 19 deu menos 4. Tranquilo. Número 2. Um corpo apresenta 1,2 vezes 10 na terceira. Deixa eu só aumentar a letra.
Porque para quem está no celular, é difícil visualizar com minúsculo. Então, ó, um corpo apresenta 1,2 vezes 10 na terceira potência elétrons a menos que prótons. Ou seja, eu tenho mais prótons do que elétrons. Ó. Um corpo apresenta 1,2 elétrons a menos, ou seja, eu retirei elétrons, porque se ele apresenta menos é porque foi tirado. Se eu tirei elétrons, meu 1,6 vai ter que ser positivo, porque eu tenho mais prótons do que elétrons. Então, vou pegar aqui a minha fórmula e vou substituí-la novamente. Os nossos valores. Então, vamos lá. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se eu tenho mais prótons do que elétrons, eu tenho uma diferença. Toda vez que eu tenho uma diferença, eu tenho o valor do N. Então, N vale 1,2 vezes 10 na terceira potência. O meu E nunca muda. Só que muda é o sinalzinho da frente. Como eu tenho mais prótons do que elétrons, meu 1,6 ele é positivo. E ele pergunta, determine o sinal, se ele é positivo ou negativo, e o módulo da carga. Então, ele quer saber o valor da carga. Agora, é só substituir na nossa fórmula. Quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. A quantidade de carga, não sei. Quero descobrir. O N eu tenho 1,2 vezes 10 na terceira potência. Vezes o meu E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora, de novo, multiplico só quem está na frente do meu número. 1,2 e 1,6. Então, Q é igual a 1,2 vezes 1,6. 1,92. 1,92. A base 10, ó, depois dos números vermelhos, eu tenho dois 10 igual. Então, eu vou copiar apenas um. E como eu tenho uma multiplicação, ó, tenho essa multiplicação, eu vou somar meus expoentes. Eu venho aqui no 19 e eu sei que eu tenho um menos aqui. Mas com menos dá menos. Então, eu sei que eu vou ter que diminuir. Então, vai ficar 3 menos 19. 3 menos 19 vai dar 1,92 vezes 10 na nossa menos 16. Agora pergunta, a minha carga tem sinal positivo ou negativo? Eu vou olhar aqui no final. Meu 1,2 é positivo ou negativo? Se ele é positivo, eu tenho o valor da nossa letra D. Ela é positiva e é 1,2 vezes 10 na menos 16. Tranquilo, essa número 2 também. São a gente vai somar os expoentes, os números pequenos.
E a divisão quando nós tivermos divisão, nós vamos diminuir os expoentes, que são os números pequenos. Então anotem isso lá nas observações de vocês, no cantinho, para vocês não esquecerem. Multiplicação soma os expoentes e divisão a gente diminui. Daí vocês não podem esquecer de fazer a regra de sinal, tá? Mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. Podemos ir para 3? Estão copiando ainda? Pode. Pode? Então, ó, Pode. número 3. Só vou aumentar aqui porque aqui, deu bom. Número 3. Determine qual é a quantidade de elétrons que precisam ser retirados de um corpo para que sua carga elétrica seja de 6,4 coulomb. Então vamos lá, de novo. Determine qual é a quantidade de elétrons. Se eu quero saber a quantidade de elétrons, eu não tenho o valor do N. Ele está faltando. Então, o N, para mim, ele é desconhecido. Eu não tenho. Mas eu tenho a nossa carga elétrica, que é o valor do nosso Q. Porque toda A vez que a gente vai... carga elétrica é 6,4, né? Ah? A carga elétrica é 6,4. Isso. 6,4. E o E nunca muda. Ele é igual, ó. 1,6 vezes 10 na menos 19. Nunca muda. Sempre é igual. Agora é só substituir na fórmula. E é igual a N vezes o E. A carga eu tenho? Tenho. 6,4. O N eu tenho? Não, quero descobrir. Mas o E, eu sei que vale 1,6 vezes 10 na menos 19. Só que eu tenho que decidir se esse 1,6 ele é positivo ou negativo. Então, ó, determine para a quantidade de elétrons que precisam ser retirados. Se eu tenho que retirar elétrons, quer dizer que eu tenho elétrons a mais. Se eu tenho elétrons a mais, o meu 1,6 é o quê? Negativo. Então, agora eu vou ter que fazer uma continha básica aqui. Quem está multiplicando a minha variável, que é no caso o N, sempre passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então eu vou ter 6, o N, no caso, né? Igual ao 6,4. Vou botar a barra de divisão, tá, gente? Dividido para menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora é o seguinte. Percebam que aqui no meu 6,4 está faltando esse 10. Certo? Eu não tenho ele. Quando eu não tenho, A Brenda perguntou se perdeu elétrons não é positivo.
Se ele perder elétrons é positivo, sim. Mas a nossa pergunta está assim, ó. Qual é a quantidade de elétrons que precisam ser retirados? Então, se eu tenho que retirar, quer dizer que eu tenho elétrons a mais. Por isso, nesse caso, ele ficou negativo. Porque eu tenho a mais, eu tenho que retirar para que ele fique com essa carga aqui. Então, eu tenho que retirar elétrons. Se eu tenho que retirar elétrons, meu 1,6 fica negativo. Tranquilo? Tranquilo, eu acho. Sim. Então, aqui, ó. Estão vendo que o meu 6,4 tá faltando esse 10 aqui? Ele não tem, né? Não. Mas eu vou ter que botar. Pra ele ficar igual. Tá, só Agora, coloca. Não precisa ah, fazer nenhuma regra. não, só coloca. É o seguinte. Se eu não tenho, quer dizer que o meu expoente vale zero. Porque eu não tinha nada. Se eu não tenho nada, vou colocar zero. Tranquilo? Deu para entender porque o zero? Porque não tem nada. Isso. E agora vai ficar n igual. Agora vamos fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Ó. 6,4. Só vou mudar a cor para vocês identificar o que eu vou fazer. Ó. Só que eu tenho agora uma divisão. Ó, essa barrinha é de divisão. Então, eu vou ter que dividir 6,4 para 1,6. Então, eu vou pegar a calculadora, ó. 6,4 dividido para 1,6 igual a 4. Então, vale 4. O 10 eu vou copiar igual. Agora, o professor escreveu lá nas observações. Ó, aqui nas observações, ó. Que quando eu tenho uma divisão, eu devo diminuir os expoentes. São os números pequenos. Então, vou vir aqui embaixo e vou diminuir. Então, vai ficar 0 menos, porque eu tenho que diminuir. E eu vou copiar o menos 19 lá de cima. Aí, vocês devem odiar o professor de matemática. Eu tenho aquelas regrinhas chatas de menos com menos, que dá mais. Então, menos com menos dá mais. Então, eu vou ter que somar 0 mais 19. Dá quantos? 19. Positivo. Daí, nossa conta terminou. Coloque o C maiúsculo, que é a unidade de carga. E ele é negativo aqui, ó. O professor já está O esquecendo. 6,4 multiplica? Esse 6,4 com esse 1,6, É. divido, ó. Eu tenho uma divisão. Divide. Tem uma barra ali. Essa barra Tá. significa divisão. Vou botar 2 pontinhos aqui de divisão. Mas daí ficou com a carinha triste aqui, ó. Tranquilo? Divisão eu divido. Tranquilo. Então vamos para a próxima. Entendi. As de conta estão acabando. Depois piora. Não, pior que não. Só deixou aqui, ó, faltou um símbolo que o professor tem que inserir aqui. Deixa eu só achar os caracteres. Pronto. Tá, número 4 agora. Já é 9 horas, meu Deus. Tá na hora do recreio. Nádia já fez recreio hoje.
Um corpo tem carga, ó, de novo, ó, ele falou que ele tem carga. Se ele tem carga, ele tem o valor do Q, ó, ele até já trouxe, Q igual a 32, então. Q É igual a menos 32. Só que depois desse 32 tem o C. Esse UC significa microcoulomb. Daí lá nas anotações dos cadernos de vocês, o professor deu um valorzinho. Vocês devem retirar esse UC e botar na menos 6. Acharam no caderno? Tá, é só C? Ah, é o C. É que aqui O não C. tem o... Na atividade não tem o... É que quando imprimiu esse Uzinho aqui saiu fora. O C tá 10 menos 6. Isso, daí vocês tiram esse UC e colocam 10 na menos 6 quando vocês forem resolver, tá? Tá. Aí fica 32. Ah, tá. Vezes 10 a menos 6. Daí, a pergunta, continuando a pergunta, diz assim: determine o número de elétrons em excesso nesse corpo. O que eu tenho a mais? Determine o número de elétrons em excesso. Ou seja, eu tenho elétrons a mais, eu tenho muito elétrons, eu tenho que determinar. Se eu tenho muito elétrons, o meu 1,6 ele é Positivo? Negativo. Negativo. Ó, eu tenho elétrons em excesso. Então, meu 1,6 é negativo. O E é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou substituir na fórmula de novo. Como nós temos que determinar o número de elétrons, eu não sei o tanto que ele tem a mais, então eu não sei o valor do N. Agora é só substituir na fórmula. Posso substituir direto? Não, vou escrever a fórmula. É. No lugar do que? Menos 32 vezes 10 a menos 6. Igual, Que é igual a N vezes. Agora, no lugar do E, eu tiro ele e coloco 1,6 vezes 10. Vou lá em cima. Tem que estar entre os parênteses ali. Não, ou pode... eu que gosto de pôr entre... tá. Deixa eu só aumentar aqui o zoom. Para melhor. Pronto. Agora, eu tenho que deixar a minha letra sozinha. N é igual a menos 32 vezes 10 na menos 6. Vezes... Por que vezes? Não é vezes? Não. Quem está acompanhando a minha letrinha, passa para o outro lado. Ah, tá. Dividindo. Então, sempre tem que lembrar. Quem está com a letrinha, passa para o outro lado, sempre dividindo. Tá. Menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Agora eu vou fazer a mesma coisa que antes. Ó. Vou pegar o 32. Só mudar a cor aqui. Pegar 1,6. Dividido para... Isso, e vou dividir. Ó, 32 dividido para 1,6, que vai dar 20. Ih, complicou agora.
Menos com menos, a divisão vai dar mais. Mais. Então, 20 positivo. O 10 eu copio igual. Como eu tenho uma divisão, o que eu devo fazer com os números pequenininhos? Peraí. Somar? Diminuir, né? Diminuir? Divisão diminui. Menos 6, menos. Eu vou copiar o menos 19. Divisão. É divisão, né? Eu faço a regra antsinal, os dois menos seguidos ali, ó. Menos com menos, mais. Então vai ficar menos 6 mais 19. 20 vezes 10. Estou devendo 6. Paguei 19. Me sobrou 13. Ah, tá. Agora eu porém. Esse número da frente do 10 nunca. Vou até falar em inglês para ver se vocês gravam. Never. Nunca. Jamais deve ser maior do que esse 10. Ele sempre tem que ser menor. Aqui, depois do 20, eu tenho uma vírgulazinha. Essa vírgula, se eu jogar ela para a esquerda, o meu número fica menor. Certo? Vai ficar 2,0. Aí tem que aumentar o número pequenininho. Exatamente. Ó, botei a vírgula aqui, ó. Troquei ela de lugar. Eu andei uma casa para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, eu somo o tanto de casas que eu andei. Se eu andasse com a vírgula para a direita, em vez de eu somar, eu iria diminuir. Então, esquerda soma, direita subtrai, diminui. Então, 13 mais 1, 14. Então, eu tenho 2 vezes 10 na 14ª potência. E é isso? E é isso. Meu Deus, tem mais 5. Não, as outras aqui é de continho. As últimas aqui é rapidinho. Só a 5 e a 6 que demora um pouquinho. E a 7, a 8, a 9? Não, ali é rapidinho. 9, 10 agora. Dá tempo. Ah, tá. Deseja se retirar de um corpo neutro. Se eu tenho um corpo neutro, tenho mesmo tanto de prótons e elétrons. Então, se eu tenho 10 prótons... Então, a gente sabe o N. Se eu tenho 10 prótons, eu tenho 10 elétrons. Tranquilo? Corpo neutro. Ele diz assim, deseja se retirar desse corpo 7 vezes 10 elétrons. Se eu retirar, o que eu vou ter a mais? É neutro? É o N. O que eu estou retirando é o valor do N. 7 vezes 10 na 10. É o valor do N. Esse cara, ok. Que carga ele adquirirá? Valor do quê? Quero saber quantos de carga ele vai ter. Mas eu quero retirar dele 7 elétrons. Se eu retirar 7 elétrons, eu vou ficar com mais prótons ou mais elétrons? Mais prótons, não? Então, o meu 1,6 vai ser... eu tenho que ver lá. Positivo. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19, porque eu tirei elétrons, fiquei com prótons, então ele é positivo. Agora o professor vai... Mas ele fica... Onde é que fica o positivo? É nos números pequenos? Não, aqui na frente. É que como ele é positivo, não precisa aparecer o sinalzinho de mais. Sim, é porque eu pensei que ia ser nos números pequenos ali. Então vamos substituir na fórmula. E é igual a N vezes o E.
o que eu quero descobrir? O N, 7 vezes 10 na 10ª potência, vezes 1,6 vezes 10 na nossa 19ª potência. Então, nossa carga vai ser igual. De novo, ó. Multiplica só os números da frente. 7. 7 vezes 1,6. Não. Gosto de mudar a cor deles, visualizo. 7 vezes 1,6. 7 vezes 1,6. Igual 11,2. De novo, ó. 11,2. Mantenho a base 10. Vocês já perceberam que quando a gente faz a divisão, a gente não está diminuindo, a gente está somando? 10 menos. Como é multiplicação, agora, ó, processo contrário. Multiplicação eu somo. Mas com esse menos 19 vai dar menos. Então, eu vou botar menos 19 aqui. Então, vai ficar Q igual. Esse 11,2 pode ficar? Não, porque ele é maior que o 10? Então, a vírgula vai para a esquerda. Fica Vai ficar 1,12. vezes 10. Como ele foi uma casa para a esquerda, aqui em cima eu vou tomar Soma? soma, foi para a esquerda, mais 1. Tá, tá. E agora, eu vou fazer 10 menos 19. Vai dar Tá, menos 9. mas... Menos 9 mais 1 vai dar menos 8. Menos 8? Isso. Pulam. Número 6. Vamos fazer a 7, a 8 e a 9 e a 10, que essas são mais teóricas. Depois a gente volta para o cálculo. Número 7. Quais as partículas elementares que constituem um átomo e onde as mesmas se localizam? Então, o átomo é formado por núcleo e eletrosfera. Isso tudo para não escrever? No núcleo, encontra-se os prótons e nêutrons, vírgula, e na eletrosfera encontra-se os elétrons. Aham. Pode escrever que é celular. Encontram-se os elétrons. Tá aqui nossa resposta da número 9. Quer dizer, 7. Número 8. Quando um átomo manifesta propriedades elétricas? Todo átomo apresentará cargas elétricas
quando tiver uma diferença entre prótons e elétrons. Tá, quando... Podemos para 9, Gabi? Sim. Número 9. Qual é a parte mais pesada do átomo e por quê? A parte mais pesada do átomo é sempre o núcleo. Porque os prótons apresentam massa. Isso tá na explicação? O professor explicou em sala de aula. Ah, O tá. professor não botou lá. Porque é junto. E a número 10. Por que um átomo neutro não manifesta propriedades elétricas? Porque apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons. Ele não vai apresentar, não vai manifestar propriedades elétricas, porque eu não tenho nada mais e nada menos. Eu tenho exatamente a mesma quantidade. Por isso ele não manifesta propriedade elétrica. Por isso a gente não leva choque quando está debruçado em cima da mesa, quando está sentado, que tem a mesma quantidade. Mas Quando se não tiver a mesma quantidade... a gente vai ter a sensação de levar um choquezinho. Ah, tá. E a questão 6, vamos voltar para o cálculo, né? Aqui também faltou um microfundo, tá? O professor vai lá copiar da questão número 5, que é estuzinho. Na hora de imprimir, não sei porque não imprimiu. Ó, um corpo que se encontra carregado com carga igual a menos 3 V. Esse C a gente já sabe que vale 10 a menos 6, então depois a gente vai retirar e botar 10 a menos 6. São retirados 3 vezes 10 na 13ª de elétrons. Então eu tinha um corpo e eu tirei elétrons. Se eu tirei elétrons, eu fiquei com mais prótons, certo? Então, N é, menos, é o 3 É ali? 3 vezes 10 na 3. Ah, tá. Então, ó, o N é igual a 3 vezes 10 a 13. Esse é o E valor o... do meu N. Ah, tá. O O E, E, não, né? o E é sempre igual, é sempre 1,6 vezes 10 na menos 19. Agora eu vou descobrir o tanto de carga que vai dar, que eu vou retirar, vai me sobrar eu tirando esse 3. Então, o que eu vou fazer? Calcular. E é igual a N vezes o E. O que é quantidade de carga? Não sei, já descobri. O N vezes 10 na 13 vezes o 1,6 vezes 10, 19. De novo, multiplico só os números da frente. 6 vezes 1,6. Então, pego minha calculadora aqui.
Vai dar 3 4,8, eu acho. vezes 1,6. 4,8. Depois eu vou mostrar uma continha para vocês na calculadora que vocês vão querer me matar, mas tudo bem. Como eu tenho uma multiplicação, eu vou somar meus expoentes. Então, 13 mais menos 19. Tem mais com menos, dá menos. Então, 13 menos 19 dá quantos? Tá, mas ele dá 6, né? Eu tenho 13, devo 19. Sobra quanto? 6? Menos 6, né? Aham. Negativo. Certo. Acabou a conta? Aí, tá? Acabou a conta? Acabou uma parte. Tá? Ah, tá. Agora, o nosso querido exercício disse que o nosso corpo encontra carregado com uma carga. Então, eu tinha uma certa carga, que era o menos 3. Então, eu quero descobrir a carga total. Carga total aqui. Vai ser igual. A minha carga inicial, que no caso é o menos 3, lá em cima. Aqui do C vale 10 na menos 6. Como eu quero descobrir a carga inicial, eu vou criar a minha carga final e vou diminuir esse 4,8. Vou tirar da minha carga inicial, eu vou tirar o tanto que sobrou. Que no final, Ô, Francisco, como eu vou somar? Eu vou somar só os números da frente, porque o 10 é igual, então eu vou copiar ele igual. Menos 3 com menos 4,7 vai dar menos 7,8 vezes 10 a menos 6. Agora sim, acabou nossa conta. tá, mas eu não, professor, eu não entendi ali o. Depois do 4,8, vem o 3,10 ali. Não Aqui entendi. Por quê? tava daqui, ó. Sim, Porque o nosso corpo estava carregado. sim. Ou seja, ele tinha esse tanto, E tinha certo? que tirar? Ele tinha esse tanto. Mas dele foi retirado esse tanto aqui. Daí a gente calculou para ver o tanto de carga que foi tirado. Aham. Que sobrou 4,8. Daí desse 3 aqui, se a gente tinha ele, a gente tirou 4,8, a gente quer saber o tanto que ia dar ao total, antes de eu tirar esse 3. Eu entendi. Agora eu vou. Ah? Entendi agora. Agora eu vou mostrar na calculadora. Quer ver? Vocês não querem me matar. Mas beleza. Ó, vou fazer essa conta aqui na calculadora. E vai dar o resultado certinho. Quer ver? 3. F, que é o valor do 10 aqui. 13. Vezes 1,6. ESP. Mais ou menos 19. Igual a 0,8. Se eu transformar para a notação científica, nosso querido resultado. Que beleza trabalhar com calculadora científica, né? Aham. Pena que não pode Na aula não, e nem no vestibular. É, Tranquilo? Agora a gente terminou nossas continhas, ó. E por hoje era só isso. posso ir pro Ó, e recreio? vocês. Agora vocês podem ir pro recreio. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela.